fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Então, vamos lá. Algumas coisas têm sido faladas sobre nós e eu vou falar de cada uma delas aqui nesse vídeo, tá bom? Pra começar, o Monark, ele nunca foi na minha casa me buscar pra gente fazer o Flow. Ele não me escolheu pra fazer o Flow. Ele não ia fazer o Flow. Eu conheci o Monark em 2016, quando eu me mudei pra Curitiba. Ele tava numa fase esquisita da vida dele, aquele Monark barbudão. E em 2018, quando eu fui falar com ele pra gente fazer uma coisa nova, aí ele falou da ideia de fazer o podcast. E qual era o momento que a gente tava na nossa vida ali? Cara, eu tinha os meus canais no YouTube, eu era reconhecido, eu sou reconhecido dentro do nicho, por exemplo, de fighting games, né? Vira e mexe tem os caras falando ainda de GTA, de Mario Maker, etc. E eu tava fazendo as minhas lives lá no Facebook, que eu ganhava muito bem a ponto de eu conseguir ter as minhas coisas tudo em dia. E eu tava juntando um dinheiro pro próximo projeto que eu ia fazer, porque eu sabia que as lives no Facebook, e assim como qualquer outra coisa na vida, não duram para sempre. Então, juntei um dinheiro. Com um dinheiro, Monark, vamos fazer uma parada junto? Que tal se a gente fizesse, por exemplo, um canal de unboxing? E ele falou, cara, é uma boa ideia, mas e se a gente fizesse um podcast? E eu confesso que eu não tinha assistido Joe Rogan ainda. Ele tava nessa desde 2016, quando o Jordan Peterson foi no Joe Rogan Experience pela primeira vez, e ele gostava muito de Jordan Peterson, estava numa fase da vida dele que ele estava completamente improdutivo, ele já tinha largado o canal dele, né, que agora não dá mais. Ele era sócio de uma produtora que faliu, né? E ele não tinha renda. Qual era o dinheiro do Monark? Era o dinheiro que ele tinha feito com o YouTube no começo e estava guardado, estava no PayPal, estava em dólar, alguma coisa assim que ele falava na época lá. E ele estava numa pira meio esquisita porque ele estava vendo que ele não estava fazendo dinheiro e ele estava só gastando dinheiro. E as indicações que eu tinha de que as coisas estavam meio esquisitas ali era chegar na casa dele e a porta cheia de buraco de soco. Quem estava assistindo as lives dele do contrato do Facebook que eu arrumei pra ele lá no final de 2018 vai lembrar disso. E é muito interessante o Monark falar que ele que tava bem e que me salvou e tudo mais, quando eu tinha o contrato no Facebook que, por conta da minha relevância na cena, eu fazia o dobro dele, inclusive o dobro de dinheiro dele, né? Num contrato que eu arrumei pra ele. Se ele estivesse tão relevante quanto ele diz que estava, eu acho que ele teria pelo menos sido procurado por alguém, né? Ou talvez um contrato igual ao meu, pelo menos. Quando a gente foi preparar a sala do Flow, inclusive, que ele diz que ele pintou inteira, ele deve ter esquecido do que a Mariana fez, do que o Jean fez, do que o meu pai fez, inclusive. Ou da vez que a gente foi buscar ele e o Jean as cadeiras lá no Suns Club. Ou da vez que eu fui com ele lá em Santa Felicidade buscar a mesa, que a gente tem, inclusive, até hoje aqui embaixo. E esse quarto tava livre porque a ex-namorada dele foi embora e ele deu os móveis que estavam lá dentro pra ela. E aí, cara, a gente fez na casa dele porque era assim que tava se desenhando a coisa. A gente não precisava alugar um lugar, entendeu? Tinha um quarto livre na casa dele. E em relação aos convidados, como eles chegavam ao programa, cara, o primeiro convidado de todos foi o Drizzy, que é o meu amigo, que foi quem fez eu ir morar em Curitiba, né? O primeiro episódio que a gente conseguiu ter uns números bem interessantes foi o Rafael Lima, do Ideias Radicais, que eu conhecia porque a gente tinha um amigo em comum. E um pouco mais pra frente o David Jones também, foi, acho que o último episódio que a gente fez em Curitiba, que também funcionou. Então dizer que eu não agreguei nada, isso que eu tô citando 3. Dizer que eu não agreguei nada é uma das coisas mais absurdas. Equilibrado. Eu fazia algumas coisas aqui, ele fazia algumas coisas ali, e isso nunca foi uma questão ao longo dos anos, enquanto a gente tava trabalhando junto. Então vamos lá. Falar que o Flow começou porque o Monark foi me buscar na minha casa, ele me escolheu, etc, não sei o quê, não faz nenhum sentido, já tá explicado aqui. Falar que o Monark financiou o Flow todo com o dinheiro dele também é uma distorção da realidade. O que não falta é testemunha. E essa relevância que ele tá dizendo que ele tinha nessa época, talvez ele esteja confundindo os períodos, porque lá em 2013, realmente o Monark era o maior youtuber do Brasil, ele perdia em números pra galinha pintadinha só, né? Só que depois ele começou a fazer uns vídeos que começaram a não ressoar com a galera que estava inscrita no canal dele, e os vídeos não funcionavam mais, e ele parou. Então ele virou uma memória pros outros youtubers que faziam, por exemplo, vídeos de Minecraft, que foi uma outra leva no YouTube, que era a galera dos gamers. Então assim, o Monark voltou a ser o Monark quando o Flow deu certo. O ponto aqui é o seguinte, ele não fez sozinho, né? Não é como se ele fosse o protagonista dessa história. A gente, no mínimo, fez junto. Eu, ele e o Jean. A única coisa que ele fez sozinho foi destruir tudo. A construção foi em conjunto. Tem também a narrativa que a gente teria criado um esquema pra tirar o Monark daqui, ou alguma coisa nefasta por baixo dos panos. Quando a gente teve a crise de antes, poucos meses antes, na verdade, que ele arrumou lá no Twitter, e a gente perdeu a Tribe, a gente perdeu o iFood, a gente perdeu parte relevante da nossa receita, ele sugeriu sair e a gente disse, ô Monark, vai tomar no cu, cara, vai sair o quê?
e a gente segurou a onda. Inclusive, ele voltou aqui no programa 2 vezes depois, né? Ele veio sozinho e depois ele veio com o Venom Extreme e a gente fez os episódios aqui normalmente, né? Ele foi dobrando a aposta, aconteceu o que aconteceu, ele foi banido do YouTube e aí não é mais seguro ter o Monark em lugar nenhum. E no vídeo que a gente faz, que tem o André Leist, que é o último vídeo do Monark como host aqui do Flow, ele diz com todas as letras que a gente chegou numa conclusão, né? E que ele fez parte disso. Então eu não tô entendendo essa de um complô para tirá-lo daqui. Lembrando aqui que naquele dia acabou o Flow Podcast, tá bom? A gente teve muita repercussão em tudo quanto foi lugar. A gente teve tweet de presidente do Brasil. A gente teve tweet do ex-presidente do Brasil. Teve cobertura na mídia, na grande mídia. Teve no Jornal Nacional, né? Todo mundo fez react. Teve jornal do mainstream ligando para os meus convidados. E tá tudo isso documentado na internet. Não precisa acreditar em mim. É só você ir verificar tudo, tá bom? Dá uma olhada no que estava acontecendo em 2022 na internet. Você vai verificar tudo isso que eu tô dizendo. Acabou o Flow ali. A gente perdeu 100% de tudo que a gente tinha. Então a gente perdeu contrato para fazer transmissão de futebol, a gente perdeu o contrato de patrocínio, a gente perdeu a monetização de 7 canais, tá? Então não tinha mais Flow, ali acabou. Essa que é a verdade. Então aqui a gente está falando de uma decisão que a gente tomou, tá bom? Que é talvez o centro desse vídeo e de tudo que tem sido falado ultimamente na internet, que é o contrato que eu assinei com o Monark, né? Cara, em 2022, naquele dia 8 de fevereiro de 2022, a gente estava aqui debatendo o que a gente ia fazer com uma empresa que não existia mais, né? O Flow acabou ali. O que sobrou foi a responsabilidade de cuidar de todas as famílias, de todos os provedores, né? De todos os fornecedores, de tudo que a gente estava se propondo a fazer naquela janela de tempo. Eu não comprei uma empresa saudável, eu não comprei uma empresa multimilionária, eu comprei uma empresa falida, morta, em uma profunda crise de reputação. Então, nesse momento, quais eram as opções que eu tinha? Cara, eu podia ir atrás dos meus direitos na justiça e resolver esse problema por lá. E quais seriam as consequências disso? Seria todo mundo que um dia teve algum tipo de negócio com a gente ir para a justiça procurar os seus direitos porque a gente deixou de cumprir as nossas responsabilidades. Mas eu escolhi ficar no Flow. Eu escolhi assumir toda a responsabilidade de todo mundo que trabalhava com a gente. Eu escolhi assumir a responsabilidade de trazer de volta a nossa reputação. Eu escolhi, cara, ficar aqui no mesmo endereço, tá? Dando a cara a tapa todo dia para todo mundo ver o que eu estava fazendo, que era uma reconstrução da reputação que foi destruída. Então dizer que o Flow é diferente depois que o Monark saiu, mas isso é óbvio, a gente não precisava dizer, porque o Flow acabou no dia 7 de fevereiro de 2022. E o que veio depois só tem o mesmo nome. E a gente mantém o mesmo nome por respeito ao nosso trabalho, ao nosso esforço e ao movimento que é o Flow, entendeu? Sobre eu ter ficado no Bem Bom. Deixa eu fazer aqui um pequeno resumo de como foi a tempestade de merda que a gente viveu nos meses que vieram depois, né? As pessoas não queriam se aproximar da gente. A gente ia nos eventos, a gente era xingado ao vivo nos eventos, né? Então a gente tentava fazer alguma coisa na internet, não importava se era bom, era só os comentários que você sabe, né? Então, não foi o Bem Bom nem pelos próximos meses. Então, mas aí você começou a ganhar dinheiro. Cara, depois que aconteceu tudo isso, a gente voltou a ter parceiros, mas num volume muito inferior do que a gente tinha, cara. A gente não voltou pro patamar que a gente estava, porque essa crise veio no auge, quando a gente estava no hype. Bom, você lembra do tamanho do problema. No ano seguinte, depois de eu já ter conseguido falar com os presidenciáveis e fazer algumas coisas, até as publis que eu fazia pra mim, eu colocava no Flow pra pagar a dívida. Então é importante pensar no tamanho do buraco que eu estava dentro e eu precisava escalar pra começar do zero. Tá entendendo? Então falar que eu rapidamente me estabeleci. Isso é porque vocês estão vendo que eu fui eficiente em mostrar o que a gente veio fazer. É importante lembrar que lá, no dia 8 de fevereiro de 2022, eu olhava pra frente e não tinha nenhuma perspectiva da gente de fato conseguir fazer isso aqui voltar. Eventualmente a gente voltou a ganhar dinheiro? Sim. Mas tinha um buraco enorme para tapar. E a gente levou em consideração várias coisas quando a gente foi definir o valor que ia colocar no contrato para pagá-lo, né? Uma delas foi como é que esse cara vai ter a chance de recomeçar? Ele tá tóxico, ninguém quer chegar perto, né? Então, como é que a gente dá essa chance para ele? E a outra parte foi
a gente veio até aqui junto. Mas é claro, né? Caso a gente voltasse a ter lucro. Porque não tinha dinheiro pra pagar ninguém. Então não era eu vou te pagar amanhã, não faz sentido, não tinha dinheiro pra fazer nada, não tinha dinheiro pra pagar as pessoas que estavam trabalhando no dia a dia. Inclusive, o Monarch Talks, a mesa, as cadeiras, as câmeras, os microfones, até a mão de obra pra fazer a arte, veio daqui. A gente chegou a falar com ele que talvez não fosse a melhor hora pra fazer um podcast, pra esperar baixar a poeira, pra repensar algumas coisas e tal. Ele fez assim mesmo, foi lá que ele foi dobrando a aposta, né? Ele conseguiu um contrato com o Rumble naquela época, mas à medida que ele foi dobrando a aposta, as coisas foram acontecendo, até que teve a live do argentino lá, e ele perde o contrato com o Rumble e tudo acaba ali, e ele entra numa que ele tem que ir para os Estados Unidos. E enfim, fizemos o aditivo que previa pagar $5.000 para ele, porque a gente não estava nem imaginando quando a gente poderia alcançar as condições necessárias para pagá-lo os R$50.000. E a partir do momento que ele respondeu as mensagens e passou a conta dele e a gente começou a pagar, nunca mais eu parei. A gente paga há 2 anos e meio, religiosamente. Todo mês. Para pagar esse valor aí novo do aditivo ao contrato, a gente não fez nenhum... A gente não atrelou ao lucro, né? E a gente, na verdade, pegou e integrou isso ao custo. Na verdade, ele passou a ser um custo meu. Então, chega o meu salário, eu pego e pago o Monark. Nesse contrato, o Monark teria que passar a marca para mim no dia seguinte, né? Ele teria que ter ido assinar um papel e ele não foi assinar. E eu teria que pagá-lo de novo quando a gente oferisse o lucro que está previsto no contrato, né? Esse lucro que eu precisava para pagar o valor de R$50.000 para o Monark, eu consegui ao longo desse tempo 4 vezes. Porque, família, tem que pagar as dívidas que o Monark criou. Dizer que eu sou caloteiro ou que eu tô roubando, isso tá descolado da realidade, cara. É querer que eu pague, além de tudo, com a minha reputação. Usando desses artifícios, desses argumentos aí, pra levar fluxo pro canal, como ele disse. Então o Monark, ele não tá querendo rever o contrato, ele só quer a mídia. Porque eu não consigo entender qual que é a inteligência de tentar destruir a fonte de renda dele. Eu não consigo entender de fato. E sobre esse papo de juros, assim, não faz nenhum sentido, porque juros é quando a gente paga atrasado as coisas, né? Talvez queira dizer alguma outra coisa, e também não vem ao caso por conta de tudo que a gente já está falando aqui para vocês, né? Imagina, por exemplo, eu ter que... eu só consigo pagar o Monark daqui a 10 meses. Então, obrigatoriamente, eu, além de assumir essa dívida, eu ainda tenho que assumir a possibilidade dela triplicar, porque eu não consegui pagá-lo, porque ele me atrapalhou por conta da circunstância. Não faz sentido, entendeu? Nunca teve calote, nunca teve meio contrato. Quem não está cumprindo o contrato é ele, porque ele tem que me passar a marca, como foi assinado lá. E assim, passar a marca, eu não tô pedindo pra passar a marca, ela é minha, tá? Eu poderia ter processado o Monark. A sensação que eu tenho é que eu sou culpado por ter feito o Flow funcionar de novo, né? Parece um recalque que, olha, continuou só com o Igor e deu certo. Tinha que ter dado errado. Parece que algumas pessoas têm essa sensação, né?